Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre leituras que explicam, que falam sobre política. Eu trouxe 3 livros para poder entendermos melhor o que é a política. Mas antes de eu mostrar para vocês quais foram as minhas escolhas, eu vou responder uma pergunta que muita gente já deve ter escutado, se não até mesmo se questionado. E a pergunta é: por que eu preciso me interessar por política? eu vou te dar aqui rapidinho 2 motivos. Primeiro, deixa eu ver aqui, pegar uma caneta. Vamos supor que essa caneta, a caneta preta, ela escreve, tá? Ela só escreve sobre liberdade. E temos a caneta azul, que gosta de escrever sobre educação. Mas a caneta azul e a caneta preta, elas já não escrevem mais, porque as duas ficaram desmotivadas, desacreditadas. Então decidiram não escrever mais. Só que elas esquecem que existe uma terceira caneta no jogo, que é a caneta laranja. E a caneta laranja, ela gosta de escrever. E ela escreve aquilo que ela quer. E o que foi escrito por ela, essas duas aqui vão sofrer os efeitos, vão sofrer as consequências. Então, a caneta azul e a caneta preta somos nós, né? A caneta laranja é o político. Então, nós participamos da política, seja de maneira ativa ou passiva, mas a gente está participando. A gente participa até mesmo por meio da omissão. E quando a gente é omisso, a gente acaba sofrendo então aí as consequências, os efeitos das decisões tomadas pelos políticos, que são aqueles que deveriam pelo menos nos representar. Então, já que a gente participa, por que não participar de maneira inteligente? Colocando todo o nosso potencial, que aqui no caso é a carga da caneta, em prática. Participando, pesquisando, se informando, que a gente busque conhecer a ideologia do partido. Não estou dizendo aqui para sermos militantes, mas para que a gente conheça, para que a gente entenda como que funciona, pelo menos, a governança no nosso país. Pois é, mas e aí, Pamela? Por que preciso então me interessar por política? Para você não ser um alienado. Para você não ser um sujeito incapaz de ter o próprio posicionamento frente às questões políticas. Para que você tenha aí condições de participar de debates interessantes que vão sempre surgir ao seu redor. Bem, agora eu vou mostrar aqui para vocês as minhas 3 sugestões de leituras para a gente conseguir entender melhor política. Eu escolhi 3 livros curtos, entre 150 a 180 páginas, tá? Então são livros que você consegue ler aí de maneira fácil, tranquila. O primeiro livro é Política. A autora é brasileira, é a Miriam Moraes. Ela é jornalista política e também pedagoga, tá? Esse livro tem em média 170 páginas e é, na verdade, um manual, funciona até mesmo como um guia para iniciantes na política, porque vai, através de uma linguagem bem didática, explicar os conceitos importantes sobre política, como socialismo, capitalismo, direita, esquerda, ideologia, o que é um governo, o que é um partido político. Além disso, a escritora também traz quais são as atribuições de cada esfera do poder, do legislativo, judiciário, executivo, inclusive quais são as atribuições dos cargos políticos, como o senador. O que é que um senador faz? Um governador, um presidente, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, prefeito, enfim, tudo isso vem de maneira muito clara e muito prática também da gente conseguir assimilar. Além dessas questões, a autora já começa o livro de maneira bem polêmica, que ela diz que o pior tipo de analfabeto que existe é o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. No decorrer do livro, nós temos alguns capítulos onde ela mostra como a gente pode identificar a coerência nas propostas dos políticos, como a gente pode também pesquisar se aquela informação é confiável ou não, já que infelizmente nós temos aí, né, uma série de fake news que rodam pelas redes sociais, que as pessoas acabam compartilhando no WhatsApp, acabam compartilhando nos grupos, sem verificar se aquela informação realmente é verídica. Então, é um livro bastante interessante, importante. No final dele, bem nas últimas páginas, ela traz pra gente uma lista de sites com bancos de dados confiáveis para a gente poder fazer as pesquisas, para a gente poder ter o nosso próprio posicionamento frente às questões políticas, frente às pesquisas. E o segundo livro que eu escolhi, do Norberto Bobbio, Direita e Esquerda. Esse é um livrinho aqui mais teórico, tá? A leitura desse livro já demanda mais experiência com política, são muitos os termos específicos que o autor utiliza, até porque a gente está falando de Norberto Bobbio, que é um dos maiores pensadores políticos contemporâneos, e ele vai explicar aqui a origem do conceito, né, de direita e esquerda, que surgiu a partir de 1789, na época da Revolução Francesa. Vai falar também do contexto político da Guerra Fria, que muitos acreditavam, né, que quando a Guerra Fria terminou lá em 1991, que esses conceitos, direita e esquerda, iriam se extinguir, que não iriam mais sobreviver. Esses dois conceitos ainda sobrevivem e sobrevivem de maneira bastante latente. E isso a gente percebe, né, nitidamente nas redes sociais. Infelizmente, a nossa sociedade acabou se polarizando e o autor vai além. Ele explica, né, que o espectro político não se limita apenas à direita e à esquerda, mas nós temos os partidos políticos do centro, nós temos centro-esquerda, centro-direita, nós temos o extremismo de direita, o extremismo de esquerda. Então já é um livro mais pesado sobre política. O terceiro e último livro que eu escolhi para poder sugerir para vocês é do historiador brasileiro Leandro Carnal, que é professor da Unicamp, Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia. Esse livro, na verdade, traz uma autorreflexão do nosso comportamento no meio social. Nele, a história e o nosso cotidiano revelam um lado sombrio do brasileiro que muitas das vezes a gente tenta omitir, que é o lado violento, é o lado do ódio. E como a nossa sociedade, ela é violenta. Ele vai falar que nós somos violentos no trânsito, vai falar sobre a violência contra a mulher, vai falar da violência entre as torcidas, a violência nas escolas. Então, conceitos importantes como xenofobia, racismo, misoginia, homofobia. E ele critica de maneira muito ácida a polarização política. Ele chama, inclusive, a polarização política de algo burro, irracional, porque as pessoas passam a rotular umas às outras e simplesmente desistem de escutar as propostas do outro lado, de ouvir o que o outro tem a dizer. Aí você vai me perguntar, tá, Pamela, com esses 3 livros aqui, e aí, chegamos à conclusão de como podemos melhorar a situação no nosso país? Eu sei que cada um vai compartilhar o que quiser nas redes sociais, vai votar em quem quiser, mas uma coisa eu peço, que o seu voto seja um voto consciente, um voto responsável, que você decida em quem votar. E não que seja influenciado, manipulado por alguém, tá? Imagina uma sociedade doente. Melhor. Imagina que você está doente, mas você só está sentindo umas dores, tá? Você sente aí algumas dores e eu vou te dar 3 opções de remédio. E você sabe que dessas 3 opções que eu te dou, nenhum dos 3 remédios vão curar a sua dor. Mas você vai ter que escolher um que pelo menos minimize, que diminua a dor que você está sentindo. É mais ou menos assim que funciona. No caso, a sua escolha é o seu voto.
uma forma de você diminuir, de você minimizar o sofrimento que o povo brasileiro vem vivendo, de você tentar aí, né, fazer uma escolha rumo a uma sociedade melhor.